Júlia resolveu abrir, vamos dizer assim, as 3 vagas das 3 cadeiras que estão vacantes, né, na academia. Então, vai sair um edital que será colocado para todos vocês a partir de amanhã, não é? Um comunicado que está aberta a eleição dessas 3 cadeiras. Feita essa eleição, mais o membro honorário, mais o que venha, a próxima, vamos dizer assim, sessão solene de posse vai ser no Rio de Janeiro, e nós já temos, inclusive, local, já que estamos agendando, e vamos comunicar oportunamente, tá? Então, seria isso. Ok? A posse Tarcísio pode tocar aí a tertúlia. Professor, a posse Eu, dos 3 novos membros será feita no Rio de Janeiro? no Rio de Janeiro. Isso, ok. Uma sessão solene no Rio de Janeiro. Perfeito. Então, iniciando a tertúlia, eu gostaria muito de agradecer ao professor Jorge Alac. Ele se dedica muito ao estudo, em particular da marihuana, foi objeto de tese que ele defendeu, e ele, inclusive, teve uma atuação muito grande durante a votação no Congresso e no Supremo, e em relação ao encaminhamento das votações. Então, agradecer ao Jorge Alac e passar a palavra para ele. Por favor, Jorge. Boa noite a todos, é um prazer aqui ter esse convite muito honroso para falar para os senhores sobre um tema tão relevante no contexto do Brasil atual e do mundo. Essa apresentação eu acabei de fazer lá no México há uns meses atrás, eu só atualizei para agora, porque todo dia tem coisa nova, né? E é uma apresentação que tem tido muita repercussão com o nosso estudo e também pelos fatos atuais. Eu vou me permitir, antes de começar a falar sobre a maconha, eu vou contextualizar um pouco do meu trabalho. Eu sou urologista, eu sou andrologista, e eu me dedico a tudo que envolve função sexual, reprodutiva, hormonal masculina. Então, meu objeto de estudo são os testículos e a interação do sistema hormonal masculino fértil com todo o organismo, né? Então, agradeço o convite de hoje. Eu não tenho nenhuma... Essas são algumas das funções que eu exerço dentro da faculdade da USP. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa palestra. Eu só queria começar a dizer que eu estou muito contente porque o que nos define como humanos, na verdade, não é a capacidade cognitiva, mas é a capacidade de trabalhar em competição com cooperação. Então, competição sem cooperação é algo ainda primitivo e que o Brasil precisa aprender a trabalhar com cooperação, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, a interação de diversas áreas. Então, eu tenho um laboratório que faz pesquisa, chama AndroScience, não estou fazendo mais, estou mostrando que a gente faz as pesquisas aqui. É um laboratório dedicado basicamente à pesquisa, mas que faz atendimento de questões ligadas à parte masculina. Nós temos acordo de pesquisa com diversas instituições do mundo todo, todos os continentes, expandindo, né? Agora também para a Inglaterra, agora também expandindo para outras partes dos Estados Unidos e também para o Oriente Médio, né? Essa é uma parte do meu laboratório de pesquisa e atendimento, dedicado a estudo de questões do homem. Nós tentamos nos inserir no contexto de 2030 da ONU, colocando a questão reprodutiva e sexual como uma prioridade dos homens, né? E eu me tomo, como é uma palestra um pouquinho mais cultural, eu tenho a liberdade de mostrar para vocês algo que essa pintura que eu acho fantástica, que é do Rafael, do pintor Rafaelo, é a Escola de Atenas, é a Academia de Platão, onde ele mostra aqui justamente o Platão segurando Timeu, que é um dos maiores diálogos de Platão, que identifica com o mundo ideal, o mundo inteligível, e o Aristóteles segurando um livro de ética, e a mão colocando de maneira horizontal, mostrando que o que é terreno, o que é o mundo sensível. Então, esse é justamente a nossa dilema, nosso paradoxo como cientista, como médico, de nós termos o mundo terreno na mão, mas sem esquecer da parte ética, que é o que nos guia como médicos, senão a gente teria feito outra coisa na vida, certo?
Então, eu vou me permitir uns minutinhos da atenção de vocês para mostrar o que está acontecendo na parte masculina, quais são os riscos que os homens correm. É bem a breve, isso aqui é uma aula inteira de, né? Então, a crise que está vindo para o homem em particular é muito grande. O nível de testosterona tem caído muito nos últimos 100 anos, independente de outros fatores de risco. A fertilidade do homem também caiu 60% nos últimos 40 anos, e vai piorar cada vez mais. Durante a Covid, nós fizemos 12 pesquisas aí, inclusive uma delas foi muito interessante agora, que nós mostramos uma quinta função do espermatozoide, que é como célula de defesa, né? Além das outras 4 já conhecidas. Então, o coronavírus é algo que veio para ficar, os efeitos são duradouros, a gente tem a impressão que vai ter uma piora da saúde do homem. Nós demonstramos uma outra pesquisa, 24% de mortalidade do sexo masculino maior que o feminino, só por ser homem. Nós também identificamos os fatores que estão associados a isso em várias pesquisas, né? Não é o tema de hoje. Mas hoje tem uma questão crucial que está acontecendo com o homem, que é a questão ambiental, nutrição, o ambiente social. Imagina essa coisa do Rio Grande do Sul, o que vai repercutir na saúde dos indivíduos, né? Muito além das doenças, tal, né? O tratamento de água, as doenças genéticas e epigenéticas. Então, isso tudo está afetando o homem. E nos podemos nos esquecer da poluição atmosférica, nós temos vários estudos com isso também, mas é algo que afeta gravemente o homem e que a gente não sabe ainda o que está acontecendo. Mas, por exemplo, hoje tem muito comum falar de disruptores endócrinos, que a maconha é um disruptor endócrino, ela bloqueia receptores nas células, então, mesmo que você tenha o nível hormonal presente no sangue, ele não vai ter a atuação biológica nos tecidos, tá? Nós também demonstramos isso no Brasil inteiro, com 28 milhões aqui, professor Paulo Saldiva, que a razão sexual no Brasil está piorada no Sul e Sudeste, mostrando que já está tendo um efeito evolucionário na espécie humana, tudo isso aqui, todo esse conjunto de coisas que eu tenho falado, particularmente a poluição atmosférica, e mostrando que a cidade de São Paulo nasce aproximadamente 1.500 meninos a menos por ano. Esse é um dos meus mentores na vida, além do professor Semerap, do professor Henrique Walter Pinotti. Enfim, eu tive vários mentores que eu tenho que agradecer o meu passado para eles. O Dr. Thomas foi um deles, né? Mas isso em 96 ele já falava que a gente tinha que avaliar o homem para que a questão reprodutiva era só um marcador, né, da saúde global. E eu levei isso muito a sério, né? E hoje eu tenho um laboratório de pesquisa que nós, modéstia à parte, tem poucos no mundo, a gente faz pesquisas muito avançadas na parte masculina, e interagimos com vários setores. Já você entra. Alô? Alô? Tudo certo? Estão me escutando? Certo. Estamos sim. Tá. Estamos ouvindo. Então, alguém que estava com o microfone aberto, Jorge. Tá. Então, qual que é o conceito inovador que eu tenho colocado na andrologia, diferente da urologia, há uns 20 anos atrás, está se solidificando? É que a infertilidade de espermatozoides é um marcador biológico de doenças agudas, e a disfunção erétil é um marcador crônico de doenças. Então, isso é um conceito que muda todo o entendimento da doença. A gente não trata só a doença, a gente tem que entender as causas. Tudo que eu faço é baseado em fisiopatologia. Então, para isso, tem que ter uma coisa chamada interdisciplinaridade. Não dá para trabalhar de maneira independente. Então, aí também vai a questão da maconha. Então, eu gosto de célula, eu entrei eu fiz minha docência na patologia, por questões que o Tarcísio sabe, mas no final foi ótimo, porque eu estudei muito sobre fisiopatologia, depois de já ter mais certa idade. Mas a célula tem que responder ao meio ambiente. Então, o meu trabalho como cientista e como médico é fazer uma junção entre cérebro, mitocôndria, organelas, espermatozoide, testículo, parte reprodutiva. Isso casou muito. Eu falo isso há 30 anos, e saiu um paper agora, no ano passado, mostrando que realmente o cérebro e o testículo têm muito mais em comum do que a gente imaginava. Veja, o proteoma cerebral e testicular e o proteoma do neurônio e do espermatozoide. E aí, o que aconteceu? Eu estudei muito biologia evolucionária, que é um dos meus hobbies, nós mostramos que a cada passo evolucionário, o sistema reprodutor está na frente do cérebro uma questão de 30 mil anos. Então, primeiro a espécie se reproduz, ela é um sucesso reprodutivo, depois ela dá o salto cognitivo. Isso é muito interessante para uma palestra como essa. Eu tenho uma aula só disso. Enfim, essa é a introdução que eu queria fazer, que eu acho que é importante entender o contexto disso na questão da maconha. E agora eu vou entrar na questão da palestra da maconha propriamente dita, que eu acho que é importante a gente colocar.
Eu estudo tudo isso aqui que vocês estão vendo: maconha, anabolizante, cocaína, cigarro, estamos estudando cigarro eletrônico. Eu tenho pesquisa com tudo isso, mas o que eu aprendi nos últimos 20 anos é que o indivíduo usuário de maconha, essa é a pergunta-chave de Hipócrates, que ele fala que antes da gente tratar alguém, tem que perguntar se eles querem, têm o desejo de desistir das coisas que fazem mal. Por que eu falo isso? De cada 6,75 indivíduos que usam maconha, eu estudei um. Quase todos saem fora da pesquisa porque a gente não sabe nada, porque eu só faz bem, só relaxa, eu sou ignorante. E foi uma luta durante 21 anos conseguir juntar 100 pacientes com maconha, porque tiveram uma base de dados 700. Então, o que acontece? A maconha tem um problema grave, porque 2018, 200 milhões de habitantes, 2021, 220. A tendência é que chegue em 700 milhões de habitantes, essa é a estimativa já aqui de 2021. Em 2021, de acordo com a nota da UNOPDC, que é a Organização da ONU para Drogas, já chegou em 300 milhões de habitantes, 30% são mulheres, está aumentando. Tá? Uma grande parte está em tratamento como doença de adição, isso aqui cai abaixo a teoria que a maconha não causa dependência. O número maior de usuários é o homem, a idade mais prevalente é dos 17 aos 24 anos, justamente quando o cérebro, o testículo está em desenvolvimento, pior fase, né? E vejam que está ganhando prevalência as canabinoides sintéticos, que não é mais da planta, é o tal do K9, K não sei o que, tem um monte de K aí, que são drogas sintéticas terríveis, estão entrando no mercado e já entraram. As apreensões de droga estão aumentando muito, a de cannabis também, apesar de estar caindo, né, porque estão aumentando né, mas é altíssima a apreensão. E na América Latina, em 2023, esse reporte da UNOPDC mostrou que a gente tem aqui mais ou menos 71 milhões de usuários de maconha. Aumentando, né? Porque os Estados Unidos agora legalizou um monte de lugar, né? E não é só a droga. A gente vê na Amazônia, isso eu vou para a Amazônia sempre, eu sou amazinófilo, eu amo a Amazônia, eu vou para lá mais de 100 vezes na minha vida pescar, eu adoro a floresta. E eu acompanhei nos últimos 30 anos a destruição que acompanhou isso. Eu vejo no Amapá, em Rondônia, o tráfico de drogas entrou avassalador. Né? E, na verdade, é o que a droga ela não traz só mal para a saúde humana. Ela traz a poluição da água, a mineração ilegal. A gente está vendo isso agora. A Amazônia virou um bang-bang, virou um corredor de drogas, um narcotráfico. Estão perdendo a Amazônia, não é para estrangeiro, é para narcotráfico. A corte e coleta de madeira ilegal, violência, a falta de floresta, meio ambiente. E do ponto de vista humano, as drogas elas fazem a questão da dependência, da adição terrível. Os riscos associados, como HIV, AIDS, hepatite C, doenças sexualmente transmissíveis, comportamento de alto risco, prisão, gravidez precoce, né? Então, tudo isso, falta de emprego, violência, migração, enfim, encarceramento, tudo isso aqui aumenta muito, falta de rede de moradia. E a questão da maconha é um problema gravíssimo, porque dos adolescentes, né? Você veja que aqui já é um trabalho de 2017 que mostrou que no Brasil é menos, tá? No Brasil a associação de maconha com cigarro é muito baixa. Na Europa é muito mais comum. Mas aqui 10% é maconha com cigarro, aqui é um pouco. E a questão que eu aprendi com o pessoal da polícia é que interessa muito são os role models, os influenciadores, que pode inclusive ser o pai. Eu tenho um monte de pai. Jorge, Pois não. a sua apresentação não entrou. Tá, a gente está vendo a tela de encerramento da outra. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Você tinha que ter falado. Eu volto no começo. Peraí, deixa eu ver. Obrigado por ter avisado. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Agora entrou? Agora entrou? Entrou. Ok. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Entrou, sim. Sim. Agora está dentro. Tá, deixa eu ver se... tá vendo a tela inteira aqui, né? Sim. Ah, desculpa, hein? Poxa vida. Quer que eu volte do começo para mostrar os slides? Não, acho que pode ir daqui para frente. Eu acho que também. Tá bom.
Desculpa, porque aqui tem. Deixa eu só passar rapidamente, então. Está aqui a palestra da maconha. Só para vocês verem um pouquinho do que eu já falei, dos números, rapidinho, mostrar aqui para vocês terem uma ideia, né? Aqui está a maconha, a prevalência da maconha, a mulher 30%, a droga em tratamento, que a maconha corresponde a muitos estados, algo ao redor de 30% a 20% das pessoas em tratamento, a incidência nos jovens muito alta, o mercado global da cannabis sintética explodindo, né, o número de apreensões de maconha recordes muito grandes em relação a outras drogas, o número de usuários nas Américas ao redor de 71 milhões. Só para contextualizar, a questão do que vem no ambiente macro da maconha, que é o que eu falei, de tudo que é ilegal que vem com as drogas, né? A questão do risco individual, que eu já falei do HIV, doenças, encarceramento, gravidez, 10% na Europa de cigarro com maconha para adolescentes, tá? Em 20, 30 países europeus, e a questão dos influenciadores, que é muito importante, nós não podemos menosprezar os influenciadores, porque, inclusive, muitas vezes é um parente ou é o pai, né? A associação entre drogas de adição e pornografia, que é um negócio seríssimo, drogas de adição com pornografia, está uma associação grande, então ele consome droga e aumenta a pornografia. A pornografia na adolescência tem aumentado, isso aumenta a falta de sexo sem proteção, piora a contracepção de emergência, o sexo depois do uso de álcool, e por aí vai. E aí eu fiz uma pesquisa na IA sobre o modelo de jovens ideais que existem no mundo. E a IA tem 2 projetos de IA que fez esse projeto Bulimia para criar o ser humano perfeito e a mulher perfeita. Esse foi o resultado. Algo completamente utópico, né? Então, esse ideal aqui que os jovens estão vendo e consumindo na internet não é real. Essa é a mulher ideal, de acordo com outro programa da inteligência artificial, é a mulher perfeita do planeta Terra, e esses são os homens perfeitos do planeta Terra. Então, isso cria o quê? Padrões físicos e padrões de beleza que são pragmaticamente intangíveis. Então, leva o jovem para anabolizante, para drogas, para o mundo da fantasia. E aí entra a maconha, que é uma droga milenar, né? A maconha você tem, aqui está a cannabis sativa, que é a variante mais comum, tem a ruderalis e a índica. A maconha medicinal é algo que não existe. Não sei o que falo isso, a Associação Brasileira de Álcool, não existe maconha medicinal. É baboseira. O que existe é o uso medicinal de canabidiol e canabinol. Não existe fumar maconha para obter um uso medicinal. Então, vocês têm aqui a substância, as domesticadas são cultivadas, são os narcóticos, né? Cultivas, que ele está cultivando para narco. E você tem a natural, da natureza, que tem menos de 0,3% de THC. Essa é a substância, os originais. Então, essa aqui é pouco intoxicante, e essa aqui são muito intoxicantes. Eu vou mostrar para vocês. Então, vocês têm aqui os canabinoides, do qual o delta-9-THC é o ingrediente psicoativo mais atuante. Tem o delta-8 também. Então, o que o pessoal está fazendo no mercado americano? Aonde proíbe o delta-9, eles fazem substâncias com delta-8, que a lei não prevê prisão, não prevê proibição, que é quase a mesma potência de psicoativo, né? Então, aqui você tem o canabidiol e o canabinol, que são as substâncias que estão presentes em 0,3% a 0,7% da planta e que são as que são usadas medicinal, tá? Lembrar que só a planta fêmea que produz o THC em quantidade, então todos os cultivos de plantas são à base das plantas fêmeas. Lembrando que, veja que aqui, o óleo de cannabis vai até 60% de THC. Isso aqui já é um slide mais antigo, né? Já tem uns 10 anos. Hoje vocês vão ver que a potência já aumentou muito. O haxixe, que vai até 15%, e a cannabis, as folhas que vão de 4 a 6, hoje já está em 16%. E aí é uma coisa, curiosidade, por que a maconha
chama skunk. Tem muita a maconha mais forte, eles chamam de skunk. Skunk é o nome desse animal aqui. Nada mais é do que aquele que joga aquele líquido fétido lá, como é que chama? O gambá. Esse é o skunk, é o gambá. Aí, o ano passado, 2021, publicaram que descobriram por que cheira a skunk. Porque tem esse nova família de substâncias voláteis sulfúricas, que é essa substância aqui que dá esse cheiro de skunk para maconha. Então, isso foi descoberto faz 3 anos só. E aí tem o seguinte, o THC é a parte psicoativa e o canabidiol e canabinol não é a parte psicoativa, que nem eu falei para vocês. Então, na minha opinião, não existe maconha medicinal. Na minha opinião, não é na minha opinião. Todos os cientistas que eu converso, fizemos um documento agora para o Supremo Tribunal Federal, que eu vou disponibilizar para os senhores com muito prazer, já virou público já. E aí você tem essa questão do THC e do canabidiol e canabinol. Lembrando que a potência da flor da maconha passou de 3,75% em 95 para 16% de THC em 2018. Essas são as variáveis plantadas, né? Vocês vejam que o THC cresceu muito a concentração. Então, o canabidiol continua igual, que é a parte que faz, tecnicamente, a parte, digamos assim, supostamente medicinal. Então, como é que a maconha age? A substância, o THC, é semelhante a essa substância chamada anandamida. Anandamida THC, quase igual, tá vendo aqui? Atua no cérebro todo, cerebelo, hipocampo, córtex. E o corpo humano reconhece o THC e altera a função de comunicação cerebral. Ele também se liga aos receptores canabinoides, que o sistema endocannabinoide está presente no corpo inteiro, está presente em todos os órgãos, sistemas, e está presente no sistema endocannabinoide. Então, aí que acontece? O endocannabinoide é como se fosse uma via natural do cérebro, o sistema endocannabinoide. E a THC e outras se ligam aos receptores canabinoides tipo 1 e tipo 2 também, mas mais tipo 1. Então, eles são lipídios neuroativos que influenciam processos biológicos de recompensa, motivação, homeostase emocional, dor e plasticidade sináptica. Também aprendizado e memória. Então, os dois maiores são a anandamida e esse araquidoniglicerol, que é 2-AG, e tem funções agonísticas nos receptores CB1. Eles não são armazenados em vesículas, têm que ser produzidos sob demanda. Então, aquele efeito tem que ser daquele momento, tá? E são quebrados por enzimas, por uma hidrólise. Então, o THC, essa molécula aqui, que ela atua muito como as substâncias que já existem no corpo, mas em quantidade muito menor. Então, basicamente, os lugares que mais tem receptor canabinoide é o cérebro e o testículo, do corpo todo. Tá? E o THC induz alucinações, aumenta o pensamento, causa pensamentos assim, delusionais, né? Atrapalha a parte psicomotora, a parte de risco, enfim. E o que acontece? O mercado ilegal de maconha, mesmo nos Estados Unidos, aumentou muito. Então, aonde tem maconha, mesmo nos estados legalizados, 80% quase vem do mercado ilegal. Então, a história aqui de descriminalizar e legalizar não funciona, só aumenta a parte ilegal. Tá? Vejam que o número de laboratórios clandestinos aumentou muito em um ano nos Estados Unidos, aqui nessa região. E também, no Colorado, houve aumento da criminalidade, 11 vezes mais crime depois da legalização da maconha. O que acontece? A potência está aumentando e o preço está caindo, porque está aumentando a competição. Você vai cobrar o imposto, vai cobrar tudo mais, fica muito mais caro, que é o que aconteceu no Uruguai. A maconha que o governo vende é 3% THC, a do mercado ilegal é 15%, pelo mesmo preço. Então o cara vai comprar no mercado ilegal, ele tem muito mais barato com menos quantidade, acaba sendo mais barato. Mercado. E mesmo em Nova York, onde tem o mercado legalizado, o que está explodindo é o mercado ilegal. Porque o mercado legalizado controla muito, né?
E aí tem essas... Aqui você pode escolher que esse site, por exemplo, você escolhe 500 variáveis de maconha. Você escolhe quanto você quer. Você quer com gosto de limão, gosto de caramelo, você quer com gosto de fruta. E você escolhe quanto você quer de THC e quanto você quer de canabidiol, não dá para escolher. É sempre baixo. Então, eu costumo dizer que é fácil explicar porque a maconha faz mal. Nós perdemos da Alemanha por 7-1. Já foi um vexame. Quanto que é a perda de 27,7 para 0,1? É só fazer a conta, aí vai dar enorme a perda aí. Como é que você vai usar 0,1 do supostamente bom para 27% do ruim? Quanto que é a diferença aí? É perder de 2.700 a 1, ou de 200, sei lá quanto é só fazer a conta. Ou seja, não fecha a conta da maconha. E tem a questão do vaping agora, dos cigarros de maconha, que está uma coisa gravíssima, né? Basicamente, eu não posso, porque isso aqui é impossível trazer tudo numa apresentação só. Mas, basicamente, cada vez mais eles colocam a maconha dentro do vaping, porque vende muito, né? Então, vocês vejam, across the border, que eles falam, é contrabando. 2020, 34 milhões de americanos jovens reportaram vaping. E esse é um paciente meu, olha o que ele traz dos Estados Unidos, ele compra. 2 pacientes meus, né? O óleo de cannabis com 83% de THC e o outro com 75%. Agora, canabidiol 0 e canabidiol 0,7. Esses dois indivíduos, eu trato a parte reprodutiva e sexual, né? Esse caso eu não consegui reverter. A gente tem uma linha de trabalho grande aí, mas as esposas, isso aqui não solta fumaça, hein? Ele fuma isso aqui escondidinho, não faz, ninguém percebe. Agora, isso aqui é interessante. Qual é a chance de ficar de adição com uma única dose? Uma única dose. O crack não está aqui, que é uma coisa brasileira, mas o crack, pelo que eu falo para o Arthur Guerra, que foi chefe do crack, está no meu documento lá do CDSTF, que eu posso mandar para vocês depois. A chance de adição com uma única exposição da cannabis é 9%. Da cocaína 21%, do álcool 22%, do tabaco 67%. Quer dizer, o cara usou uma vez, vai usar outra. Cigarro está ali, qualquer lugar ele compra. Né? Agora, o álcool também é alto, porque muita gente começa a usar o álcool agora cada vez mais na adolescência. Eu tenho o número de São Paulo, no Brasil inteiro, tem tudo documentado. Mas ao redor de 70% dos adolescentes até 17 anos, já 75% já experimentaram álcool até os 17 anos de idade, em São Paulo. E 12% maconha. Escola privada e pública, não é só escola pública não, nem só privada, hein? Tá? E aqui isso aqui foi uma discussão gigante com o Supremo Tribunal Federal, a história de Alexandre de Moraes liberar 60 gramas, né? Eu tive que buscar dados da literatura para mostrar 60 gramas são 200 cigarros de maconha, 244 cigarros de maconha. Tá aqui na Europa, tem esse trabalho aqui, de todos os países europeus, a maioria dos cigarros tem 0,2 a 0,3 gramas de maconha por cigarro. Então, 1 grama de maconha, ao contrário do que todo mundo fala, que não é 1 grama por cigarro, 1 grama de maconha dá 3,4 cigarros. Estados Unidos, mesma coisa, um trabalho gigantesco, levantou todos os Estados Unidos, trabalho aqui, fantástico. Também fechou em 0,3 gramas. Então, isso é importante para a política de saúde pública. E o que é pior é que isso aqui, ó, a percepção está caindo de que faz mal. As internações estão aumentando e a percepção de malefício está caindo. Ou seja, o cara fuma e acha que está fazendo bem e vai internar mais. E aí, para quem acha que não causa dependência, eu fui olhar o DSM-5, os critérios do DSM-5. Se tiver 2 de 11, já é considerado substância use disorder. A maconha preenche 9 dos 11. Então, a maconha é totalmente aditiva. Então, eu não vou perder tempo em ler tudo isso aqui, mas, enfim, está tudo aqui. Risk-taking, com uso contínuo, mesmo que com relação conflituosa, enfim, uma série de coisas, não consegue parar de usar. Tem uma coisa chamada, pior de tudo, uma síndrome amotivacional. O usuário de maconha tem vontade de fazer nada.
Ele simplesmente, a gente sabe disso. Ele fica lentificado para tudo na vida, inclusive para a parte sexual, que eu vou mostrar para vocês. O que é interessante é assim, que o nível plasmático de delta-THC, após o uso, o pico é muito rápido. Muito rápido. Aí ele cai. Tá vendo? O período de fumo dá um pico muito rápido aqui. E oral, veja aqui, ó. Oral demora mais, mas demora mais para cair. Mas o pico fumado é quase igual ao uso endovenoso. O pulmão está lá, não? E aí vai para o cérebro. Aqui é um slide mais simples, né, do que acontece, que ela altera o hipocampo, né? Ela altera as áreas cerebrais de memória, processamento, animais em útero expostos na adolescência, ficar a vida inteira afetados por isso, né? E aí a exposição aguda à maconha. A exposição aguda à maconha aumenta a dopamina, diminui vários receptores intracerebrais aí, diminui a acetilcolina e tem uma destruição das funções cognitivas, atenção e memória. O uso crônico já é diferente, já pega muito mais áreas, né? Mas com uma piora muito grande da cognição e da memória. E aumenta muito aquelas classificações de uso de critérios de desordem no uso de maconha da DSM-5. Então, e aqui também a gente percebe que é um efeito negativo na abstinência. O indivíduo, não é que ele tem o craving, como na cocaína ou no crack. Não chega a ser o craving. Mas ele não fica sem, vai buscar. E aí tem um trabalho que eu levantei hoje, isso aqui, que eu vou dar essa apresentação agora, no mês que vem, online, agora para um país do Oriente Médio, né? Que a maconha chegou até nos países muçulmanos, né? Todo lugar chegou a maconha. Mas a lactação em cannabis, vejam que tem esse estudo grande aqui mostrando que para mães que ficaram 12 horas sem usar cannabis, depois fizeram várias medições no leite, está sendo amamentado para os filhos, né? Todos nascidos com 37 semanas. Vejam o pico de delta-THC vai de 30 minutos até 2 horas. Tem um pico aqui, ó. De acordo com quantas vezes a mãe fumou durante o dia, tá? E vocês vejam aqui o grupo controle com 12 horas de abstinência e o grupo que fumou maconha uma vez por dia, 2 a 4 vezes e 5 a 7 vezes. Vê que vai até 300 vezes mais concentração no leite materno da mãe que fumou maconha. E aqui foi calculado uma dose diária de 150 ml de leite, mas tem mães que dão 700 ml de leite no dia. E aquela criança que acabou de nascer está fumando isso aí. E tem outro problema grave, que são agora os comestíveis de maconha. Nós levantei uns trabalhos para mostrar também, que está escalando muito a intoxicação de crianças até 6 anos, de 3,6 anos de idade até 6 anos. Aumentou a internação hospitalar, mais do que dobrou, porque isso aqui está em casa, o pai e a mãe compram, né, e a criancinha vai lá e come. Tem 500 formas tá? E aqui vocês vejam no Canadá que aumentou muito a internação nas províncias do Canadá por crianças intoxicadas, hospitalizadas por comestíveis de cannabis. É de uma responsabilidade total, né? E aqui as ingestões de cannabis nos Estados Unidos também bombaram depois da legalização, e também a gravidade dos sintomas e a gravidade da internação hospitalar. Aumentou 15 vezes mais as crianças até 6 anos que ingeriram cannabis foram hospitalizadas, né? Agora, na adolescência, é mais grave ainda a coisa, né? Na adolescência, vocês vejam que depois do álcool, a maconha é o primeiro lugar. Aqui, ó, adolescente, isso nos Estados Unidos. No Brasil, o álcool ganha. E depois do tabaco e do álcool, a maconha dispara na frente.
Mas também já está tendo anfetamina, está tendo já maconha sintética, isso aqui vai mudar logo esse gráfico. E vejam que a exposição à adolescência com 12 anos ou menos, isso aí é criança, nem adolescente não é ainda, vai até pré-púbere, né? Está explodindo. Aumentou 1.400%. E aí no cérebro do adolescente é um desastre total no cérebro. Eu não vou entrar em detalhes por causa do horário, mas é um desastre no adolescente isso aqui. Então, atrapalha o desenvolvimento neuromotor, atrapalha a expressão gênica do receptor de opioide, atrapalha o sistema de recompensa do cérebro, ou seja, nada mais recompensa aquele cérebro. A criança vai querer maiores drogas mais potentes para ela ter o sistema de recompensa ativado, ela não tem prazer mais em nada. O cérebro humano vai ser mais vulnerável a outras drogas e variações mais fortes da cannabis. Aqui, um outro trabalho com crianças que usaram cannabis depois dos 15 anos de idade, aqui atrapalhou a vida inteira cognitiva delas, mesmo depois da descontinuação da cannabis, né? Aqui é o trabalho que eu fiz, né? Tem vários que a gente está conduzindo aí com o professor Paulo Saldiva, também é aluno meu doutorado, a gente analisou o testículo, né? A população de pacientes que eu atendo com disfunção sexual reprodutiva masculina, 15% vem por maconha, quando é droga, né? Nós estudamos 300 pacientes aqui, vou passar rapidamente. Aqui são os mecanismos testiculares, tudo isso aqui que eu estudo, também o meu estudo é tudo isso aqui, a gente estuda na função, mas também não só testículo, mas a correlação com tudo, inclusive com o osso, eu sou especialista em pedir densitometria óssea, mas fazer tudo isso aí eu correlaciono, tá? Então a gente percebe que o volume testicular diminui em quem fuma maconha. Estradiol está alterado, prolactina está aumentada. Então vocês vejam que para quem usa a maconha tem efeito deletério sobre o estradiol. A relação testosterona e estradiol está alterada. Então o que acontece? Não tem libido. Tem libido. Eles têm ereção, mas não tem libido. Eu atendo jovens de 25 casados, tal, que, doutor, professor, meu namorado não tem relação sexual comigo. É aquela casal jovem, a gente ficou na praia agora uma semana e ele só pensa em fumar maconha. Essa proteína também está alterada, ou seja, ela, apesar da testosterona não estar alterada, ela sequestra a testosterona da ação biológica. Então, mesmo que a teste seja normal, ela não tem atuação biológica, ela sequestra a ação biológica dos hormônios. E aí nós também estudamos muito cigarro. O cigarro não chega nem perto da maconha em termos reprodutivos sexuais. Nem perto. É muito... Eu não vou falar isso em público, mas assim, cigarro perto da maconha é um passeio. Estou falando de câncer, hein? De pulmão, estou falando isso. Mas a maconha também aumenta câncer de testículo 40%. E de câncer de bexiga também. Vários estudos nossos que o cigarro não atrapalha muito mais, o cigarro aumenta câncer infantil na geração subsequente. Não tem estudo da maconha, vai ter daqui um pouco. Maconha não tem esse estudo aí. Esse estudo é da China, muito antigo, desde 97 que eu mostro esse slide. O odds ratio, ou seja, a chance de ter leucemia, linfoma e tumor no cérebro para o filho do tabagista aumenta quase 300%, hein? Filho e neto. E aqui é trabalhos nossos já, esse aqui não, mas o próximo sim, mostrando a correlação de câncer com cigarro. E aqui nós fizemos um estudo elegantíssimo, publicado em 2022, mostrando o cromossomo 15, a correlação com autismo, esquizofrenia e doença bipolar. Por que o cromossomo 15? Nós mostramos que o cromossomo 15 está na periferia do espermatozoide, mais suscetível à lesão chamada estresse oxidativo, que é a minha linha de pesquisa principal. Inclusive tem a ver com artrite na área de vocês aí, osteoartrose e tudo mais, radical livre de oxigênio. Tem tudo a ver com a parte da ortopedia. Então, o cromossomo 15 está aqui, ele leva a chuva, ele está na linha de frente da guerra, ele leva artilharia logo de cara. E essa é a minha linha de pesquisa principal, que é estresse oxidativo, que tem tudo a ver com a maconha, nada mais é do que uma célula sendo bombardeada por artilharia pesada. E aqui também tem todos os fatores que atrapalham o estresse oxidativo, doenças crônicas, está tudo aqui direitinho. Um dia eu mostro para vocês com o maior prazer. Nutrição, radiação, poluição, cigarro, doenças químicas, idade e tudo mais, né? E a artrite está aqui como uma das principais doenças geradas por estresse oxidativo.
Eu estudo infertilidade e outras coisas, correlação com tudo isso aqui, né? Tá? Então, a parte neurológica também faz parte. Então, quando tem cérebro, tem testículo. Isso é básico. Eu, quando fui aprender neurologia, 30 anos atrás, eu fui estudar tumor cerebral com a Sueli Marie, lá no Linda do tumor de cérebro da faculdade. Não tinha onde aprender a fisiopatologia, eu fazia microcirurgia no laboratório da plástica, depois ia fazer pesquisa em cérebro. Foi aí que eu consegui ver um pouco mais além do horizonte. E aqui foi uma coisa, a gente trabalha com tudo isso no laboratório, para dosar radical livre no sêmen. Então, para mim, o espermatozoide é um biomarcador de saúde do homem. E aqui, só para mostrar para vocês uma coisa visual, espermatozoide de quem é normal e de quem fuma maconha. Também ser especialista para ver que tem alguma coisa alterada. Aqui, quem usa maconha, bastante maconha, fica isso aqui. Ó. Parece uma nave espacial, parece um espermatozoide. Ela causa uma série de alterações na puberdade. Aqui já está classificada pelo nosso amigo da Argentina como hipogonadismo combinado, alterações genéticas no espermatozoide, SMN de pesquisa também, entra aqui na gravidez, e todas essas doenças aqui são ligadas ao espermatozoide, todas essas aqui. Tá? Aqui está Bone Health, vocês. Aqui é um slide meu que eu fiz para minha docência, mostrando que, para mim, a parte mais importante é a sociedade genética no intrauterino. Eu não entrei em detalhes ainda disso, porque não dá tempo, né? Mas eu estudo isso aqui tudo, né? E, na minha opinião, não existe maneira de achar que as drogas podem ser legalizadas ou despenalizadas. É uma posição séria que eu vejo na maioria dos cientistas que eu tenho conversado, que eu conversei para fazer os documentos que eu fiz. Eu não tenho conversa para aceitar o uso de drogas. Pode botar 100 pessoas e só eu para debater, eu aceito. Põe 200 lá. Não. Eu já fiz a proposta para o pessoal que quis fazer isso. Olha, lá no estudo avançado tem um anfiteatro grande, vocês podem encher de gente favorável, só me põe eu para debater com todo mundo que eu encaro. Né? Aqui eu fiz o slide que eu mostrei no passado. Na minha opinião, a tolerância para drogas é 0, mas a gente tem que trabalhar com mitigação, porque o usuário de maconha não aceita você dizer para ele parar no dia seguinte. Não aceita. Eu já perdi muito paciente por ser radical, eles não aceitam. Então, hoje eu tento driblar o dano antioxidante, dano gonadotropina, fazendo ver que vai melhorar o espermatozoide, fazer diminuir o consumo, congela o espermatozoide. É uma luta. Eles só aceitam parar quando a mulher ameaça que vai divorciar ou vai separar. Aí eles tomam um susto. Ou quando vem com azospermia. Que o usuário de maconha, a azospermia dá quase 10%, hein? Dos pacientes inférteis que vêm na clínica, não é de toda a população. Aumenta quase 10 vezes a azospermia em relação à população normal. Então, é grave a situação. Eu não entrei em ambiente intrauterino ainda. Se vocês quiserem, quem quiser entrar em contato comigo, hoje em dia tem todo esse monte de coisa aí para entrar em contato, eu estou à disposição. Celular também, enfim, e-mail, o dia que vocês quiserem, estou à disposição. E eu vou disponibilizar, se os senhores desejarem, o documento que eu fiz para o Supremo Tribunal Federal, que hoje ele é público, né? Tem 200 referências, tem 56 páginas, e eu acho que pode ser útil para vocês distribuírem. Já rodou o Brasil inteiro, nós ganhamos no Senado a votação por 53-9, e eu, humildemente, a gente teve uma grande importância nesse documento. Agora, a Câmara dos Deputados também estão fazendo um trabalho interessante na Câmara. Nós também vamos ganhar a votação da Câmara. Eu tenho certeza, com uma margem muito expressiva, mas não garante que nós vamos ter sucesso depois na parada da maconha no Brasil. Tá? A justificativa da oposição sobre uma quantidade de drogas que eu propus ser 0, mas eu fui voto vencido. O mínimo que foi do ministro André Mendonça foi 10 gramas, que, na minha opinião, são 34 cigarros, né? Também não dá para aceitar, porque 34 cigarros, se ele tiver 20 pessoas, molequinhos de 12 anos, como aviãozinho, com 33 ele não vai preso, então ele vai e volta cada vez com 30 cigarros, e aquilo é um comércio que vai só aumentar o tráfico. Né? Então, essa é a minha opinião, a minha posição, o que a gente estudou. Enfim, eu estou aqui para responder as perguntas de vocês e me sinto honrado novamente pelo convite. Muito obrigado, Tarcísio, e para vocês aí. Obrigado, Jorge. Foi muito boa e muito oportuna
Inclusive, é interessante você contar toda a tua luta junto ao ministro André Mendonça para fornecer dados científicos para que ele pudesse basear o parecer e o voto dele. Então, a palavra está aberta. Pode falar. Não, o ministro André Mendonça, ele me procurou, né? E ele tem meus trabalhos com maconha, eu divulgo. Na mídia não divulga, né? Porque eu ganhei em 2019 e eu descobri como é que a maconha lesa a membrana celular. Nós ganhamos nos Estados Unidos um prêmio de ciência básica. Eu descrevi o mecanismo de lesão celular, que eu não coloquei aqui hoje, mas enfim, vai ser publicado esse ano agora, né? E é interessantíssimo o mecanismo, como lesa a célula. Elas estão fazendo um trabalho com ratinho, com 2 braços, enfim, vai ter mais coisa no futuro ainda. Mas aí ele me pediu, sabendo a minha posição, ele solicitou por ofício, né, amigável, é claro, um parecer, e eu demorei 6 meses para fazer. Aí eu fui buscar apoio, consegui apoio da ABAD, Ação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, consegui apoio de vários psiquiatras, né? Mas na hora de trabalhar é mais difícil, né? O documento eu vou mandar para vocês com o maior prazer, mas eu embasei o ministro com dados que vão desde a parte filosófica, a parte de direitos individuais, né, dos filósofos, São Tomás, Santo Agostinho e tudo mais, até os efeitos da maconha, desde o feto até a mulher grávida, até o adolescente, o homem adulto, os efeitos que vai ter no SUS, fizemos uma parte do SUS também, que nos Estados Unidos, como a medicina ela é particular, lá estão tendo 120 mil mortes por ano de opioides, né? Mas o cara não se interna se não tiver dinheiro, ele morre na rua. Aqui não, aqui vai sobrecarregar o SUS, nós vamos pagar a conta. A maconha, eu não entendo em detalhes a parte psiquiátrica, mas ela aumenta 13% do episódio de esquizofrenia que nunca iria acontecer. 36% a mais de depressão. Hipomania, a chance de suicídio aumenta muito. A suicidability, que eles chamam. Diversos espectros psiquiátricos aumenta demais. Hipomania, mania, psicose explode. Então, quanto custa isso? Não só de tratamento que não vai acontecer no Brasil, mas, como eu mostrei aqui, o cérebro de quem usa maconha, não é que a maconha facilita o uso de outras drogas, não é isso. Mas é isso também. Porque, como eu falei, os receptores cerebrais ficam bloqueados, diminuem os receptores cerebrais. Para ele obter prazer, ele tem que buscar soluções maiores, ou mais potência, ou outras drogas. Então, ele está com a porteira aberta, ele passa a porteira, ele invade o vizinho. Então, isso é um ambiente nefasto. E hoje, as maconhas de hoje, elas são potentíssimas, né? Não tem mais maconha da época dos hippies de 3% THC, era 2% naquela época, 2%. Hoje, dá 15,8%, mas você encontra vape em São Paulo direto, em qualquer lugar vende vape, não digo de maconha, mas também acha, se quiser. Eu tenho pacientes que estão comprando no mercado negro vape de maconha, nem sabe o que tem dentro, não sabe nem concentração, não vem escrito. Então, assim, eu fiz esse trabalho como cientista, como médico, minha linha de pesquisa é testículo, eu fui estudar para poder fazer modéstia à parte, eu me senti na obrigação de fazer um benefício real à sociedade, que é o que a gente tem que fazer na vida, né? Todos nós fazemos isso. E aí também uma preocupação grande, né, do ministro em tentar mudar o que ele está vendo que era praticamente perdido. Hoje nós temos uma luz que talvez a gente consiga ganhar de 6-5 no STF. Ou perder de 6-5. Vai ser um voto para lá e para cá. Jorge, deixa eu só te agradecer. Abrir um pouco para ver se alguém quer fazer. Alguém quer fazer Claro. algum comentário, alguma pergunta? Eu acho, viu, Tarcísio, cumprimentar o professor Jorge, realmente uma palestra importantíssima, é um assunto que está agora realmente preocupando o país inteiro e está num momento de decisões de lei, né? Então, acho que foi muito oportuna essa escolha e pela competência, pela experiência, professor Jorge. Meus parabéns. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Alain. Aí seria bom você distribuir depois para o pessoal o documento que você forneceu para o ministro, para quem quiser ter acesso. E como falou o Jorge Alain, que é um sujeito super disponível, quem precisar conversar, tirar dúvida, pode ligar para ele, que é um sujeito que está 100% do tempo disponível para atender os colegas aqui.
200%. Só me ligar 24 200%. horas por dia, estou à disposição de vocês. O maior prazer, viu? Muito obrigado. Nós Muito vamos- obrigado, agradeço. professor. Nós vamos- Obrigado aí. Eu vou mandar o documento do STF, então eu coloco no WhatsApp de seu Tarcísio. Eu Tá coloco bom, para pode você. pôr e eu distribuo. Você Eu passo para encaminha, todo mundo. tá bom? Perfeito. Tem também um resumo que eu Eu- fiz para o Senado. Vou colocar os dois, o resumo do Senado e o documento que foi para o STF. O que vai para a Câmara agora, como não foi falado ainda, não vou mandar. Ainda Não, vai tá ser. certo. Perfeito. Mas o que já está público eu vou mandar para vocês. Eu que Tá bom, agradeço, tá bom. muito obrigado, viu? Uma boa noite para você. Parabéns Foi um prazer enorme. parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um beijo Muito no coração obrigado. de todos. Obrigado. Dando sequência à reunião, nós vamos passar agora a palavra ao professor Carlos Mesquita, que vai fazer a sessão do Preservando a Memória sobre Dagmar Chaves. É isso, Carlos? Bem, a palestra de hoje é sobre o professor Dagmar Chaves, que ele é o patrono da cadeira 13. O professor Dagmar Chaves nasceu em 1908 e faleceu em 2003 no Rio de Janeiro. Ele nasceu em Mombaça, Ceará. Próximo, por favor. Então, vocês estão vendo aqui a localização da cidade dentro do mapa, quase no centro do Ceará. E ao lado tem o brasão de Mombaça. Outro, por favor. Um aspecto da cidade e o açude Serafim Dias, que é volumoso e que faz parte da subbacia do rio Bonabuiú, que desemboca no rio Jaguaribe. É o que mantém a água necessária lá para o município de Mombaça. Outro. O professor Dagmar Chaves era filho do capitão José Laurindo de Araújo Chaves. A mãe era a senhora Maria Etelvina Aderaldo Chaves. Esposa, senhora Rosa Pérez Chaves. E o filho é o Antônio Fernando Pérez Chaves. Ele teve ainda uma filha adotiva, Maria de Fátima, que era filha de uma irmã dele que ele filhou. Então, o retrato dos pais, o retrato do professor com a dona Rosinha e o retrato do Fernando. O Fernando foi vítima de uma tragédia, ele teve um acidente de trânsito e com polifraturas, e ele veio a morrer em consequência de complicações das fraturas. E ele seria o substituto do pai. Ele era livre docente de ortopedia e estava se preparando para fazer concurso lá para a UERJ. Outro. Além disso, na família do professor Dagmar Chaves, tem outros ortopedistas. Ele tinha um irmão que chamava Álvaro Aderaldo Chaves, que foi professor, inclusive, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tinha 2 filhos ortopedistas, Álvaro Aderaldo Chaves Filho e Alessandro Aderaldo Chaves Chaves. E tinha 2 netos, Leandro Chaves de Avelar e Bernardo Moreira Chaves. Portanto, 5 ortopedistas, todos membros da SBOT. Outro. O professor, ele veio aos 14 anos, aos 15 anos ele veio para o Rio, em 1923, para o Rio de Janeiro. Isso aí dá uma marca do caráter dele. Era um homem muito tenaz, decidido, destemido, e ele veio enfrentar a vida aqui no Rio de Janeiro. Eu tinha colocado naquele slide de Mombaça, que Mombaça fica mais ou menos 2.500 quilômetros do Rio, de modo que hoje, por estrada, demora 34 horas. Imagine quanto seria há mais de 100 anos quando ele nasceu. Então, é uma determinação muito grande de vir para cá. Ele teve um tio, padrinho, que o ajudou, que o acolheu e o ajudou, mas o tio era desembargador, de modo que não tinha nenhuma relação com a medicina. Ele se formou na então Faculdade Nacional de Medicina, da então também Universidade do Brasil, em 1932. Ele tinha um desejo de fazer uma carreira universitária e logo então ele começou a trabalhar como médico, trabalhou no Hospital Jesus, fez livre docência na Universidade do Brasil,
E então aí ele procurou um caminho para entrar na carreira universitária. Ele foi fazer um estágio no serviço do professor Maire Daumier em Paris e visitou vários serviços na Europa e os Estados Unidos. Próximo. Em função do apego dele à carreira universitária, ele participou de uma empreitada notável no Rio de Janeiro, que foi a fundação da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Ciências Médicas, que era um empreendimento particular que foi organizado por livres docentes da Universidade do Brasil, que não tinham oportunidade de ascensão na Universidade do Brasil, então eles se juntaram, cotizaram lá e fizeram um prédio enorme de 14 andares lá no Rio de Janeiro, que infelizmente não prosperou porque quando chegou na hora de montar o hospital não tinha recursos. Então, essa faculdade foi encampada pelo governo do Distrito Federal e o professor fez o concurso e assumiu a cadeira de professor titular da Faculdade de Ciências Médicas. Depois ele fez o concurso para a Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. Depois ele fez o concurso de professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, ele foi professor de 3 faculdades, 4 faculdades oficiais. Outro, por favor. Próximo. Ele foi fundador e diretor do Hospital Anchieta. E aí vou adiantar um detalhe, que ele era devoto do padre José de Anchieta. E, então, ele fundou um hospital que se destinava a tratar crianças com doença por tuberculose osteoarticular. E reza a lenda que o padre Anchieta teria tido tuberculose osteoarticular. Então, o professor Dagmar Chaves, que era devoto dele, criou esse hospital para tratar crianças. E logo depois o hospital foi ampliado e ele virou para atender também adultos. Ele foi, entre outros hospitais, chefe do serviço de ortopedia dos hospitais Pedro Ernesto, da UERJ, e Antônio Pedro, da UF. Esses foram os primeiros hospitais universitários no Rio e que foram, digamos assim, foram encampados, né, pelas universidades da rede pública. E ele foi delegado do Brasil junto à SICOR e foi um dos fundadores da SLAUT. Era membro titular da Academia Nacional de Medicina, da qual foi segundo vice-presidente e presidente da secção de cirurgia. E foi o presidente do Congresso Internacional da SICOR em 1982, no Rio de Janeiro. Eu trabalhei nesse congresso e foi talvez um dos congressos com maior participação de ortopedistas estrangeiros, e todos os grandes nomes da ortopedia na época estiveram aqui no Rio de Janeiro. Outro. Ele foi membro titular da SBOT desde 1942, foi presidente da Regional do Rio de Janeiro de 1945 a 1947 e foi presidente da SBOT de 1961 a 1963. Outro. Ele participou, ele era um homem muito viajado, muito interessado, então ele participou de várias conferências nacionais, congressos, conferências nacionais e internacionais, nas quais ele fazia pronunciamentos médicos, ele teve as várias teses dele, né, publicadas, e escreveu um livro. Foi o primeiro livro didático de ortopedia aqui do estado do Rio de Janeiro. Chamava-se Lições de Clínica Ortopédica, e 2 volumes, e que foi usado por inúmeros estudantes de medicina. Publicou também numerosos trabalhos em revistas nacionais e internacionais. Outro. Então, agora vamos falar do São José de Anchieta. O professor devoto, que era do padre José de Anchieta, ele iniciou um movimento do qual ele foi um dos maiores participantes para a beatificação e canonização do padre José de Anchieta. A beatificação foi conseguida em 1980, ainda da época do Papa João Paulo II, que, em função do empenho dele, reconhecido pelo Papa,
ele foi convidado para participar da cerimônia de beatificação. Ele não viveu para assistir à canonização que foi realizada em 2014, agora já com o Papa Francisco. Outro. Ele teve outras atividades intelectuais, ele escreveu livros, naturalmente que muito motivado pelo a fé dele no Santo José de Anchieta, né? Escreveu um livro que o bem-aventurado José de Anchieta, Vida e Obra. Escreveu outro livro, coletânea de discursos, palestras, ampliando o escopo do livro, e um outro livro também, em que ele escrevia livros de cultura geral, em que ele escreveu artigos leigos e também poemas e quadras. Ele era muito interessado nisso. Outro. Bem, é o último, esse foi o último. Eu acho que o assunto da apresentação é do professor Dagmar Chaves, mas eu não posso me furtar de dizer alguma coisa a meu respeito, porque quando o Fernando morreu, o Fernando era muito meu amigo, e a morte do Fernando foi uma tragédia aqui, uma comoção no meio ortopédico do Rio de Janeiro. E o professor me convidou para substituir o filho dele na Faculdade de Ciências Médicas. Eu tive uma honra muito grande com isso, e, em função disso, isso foi um ponto de partida para a minha carreira universitária, e eu quero registrar aqui a minha gratidão eterna ao professor Dagmar Chaves. Muito obrigado. Ótimo, Carlos. Foi muito boa a apresentação, muito objetiva, e esse toque pessoal também é muito bom. Acho que é bem interessante nessas memórias a gente registrar isso, né? Obrigado. Alguém quer completar, falar alguma coisa? Tiver alguma outra coisa que mereça ser destacado? Sim. Vou a seguir para o Jorge, vai falar sobre João Alvarenga Rossi. Jorge? Opa, estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá, já estou compartilhando a tela. Entrou? Entrou, né? Entrou. Tá, então, coube a mim fazer uma breve apresentação da vida e obra do professor Rossi, né, a quem eu fui muito ligado durante a minha época de residência médica. Tanto eu quanto o nosso confrade Arnaldo Hernandes tínhamos muita proximidade com o professor Rossi. O professor Rossi é o patrono da cadeira 22 da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, nasceu em 1926 e morreu em 1994, exercendo a sua atividade. Ele estava lá no Instituto de Ortopedia por ocasião do seu falecimento. Professor Rossi nasceu em Araraquara, um município do interior de São Paulo, em 1926. Seus pais, Miguel Rossi e Cristina Alvarenga Rossi. Mas ainda muito pequeno, eu tive a oportunidade de conversar com o filho do professor, o João Rossi, a quem me passou várias das informações que eu vou apresentar aos senhores. Muito pequeno ainda, eles já foram para Ouro Fino. E, segundo o João, filho, o professor Rossi considerava Ouro Fino, em Minas Gerais, a sua cidade natal. Lá ele passou praticamente sua infância e adolescência, e, segundo o João, ele tem várias crônicas e vários manuscritos feitos pelo professor Rossi, relatando a sua vivência em Ouro Fino na infância e adolescência, em que ele logo vai publicar um livro sobre esse período da vida do professor Rossi. Está com ele, só ainda não teve tempo de
compilar e mandar para a publicação. Casou em 1956 com a senhora Neide Souza Pinto Alvarenga Rossi, constituíram uma grande família, com 4 filhos, 9 netos e 10 bisnetos, a quem ele se dedicava de uma maneira muito intensa. Ele tinha uma vida familiar muito intensa. Basicamente, ele vivia para os filhos e tinha um carinho muito grande, um amor muito grande pela esposa, e costumavam viajar bastante para a Europa. Os dois eram uma das... se a gente pode falar de lazer do professor, era viajar para a Europa junto com a sua esposa. Graduou-se médico pela Faculdade de Medicina da USP em 21 de dezembro de 1951 e, ato contínuo, fez a sua residência médica na antiga clínica ortopédica e traumatológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que depois passou a se chamar Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Recebeu seu título de residente formado em março de 54, e o professor Rossi, ele sempre teve um interesse por outras áreas, mas áreas afins à ortopedia, né? E em 1954, ainda durante a sua formação, ele já fez um curso de resistência de materiais e grafostática na Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie. Essa aqui é uma foto da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que foi fundada em 1952. É uma foto da época em que o professor estava lá realizando o curso de resistência de materiais. Tinha também, isso sempre foi algo que o motivou, e a gente até, entre os nossos assistentes do professor, pessoas que conviviam com ele, percebiam que ele era um pouco à frente do seu tempo em termos de ideia. Sempre teve um interesse muito grande na bioengenharia, comentava conosco sobre o que provavelmente viria para o futuro, estudava muito próteses para membro superior e para membro inferior. Ele não se conformava com com os aspectos rústicos e, entre aspas, primitivos das próteses na década de 60, 70 e 80. Ele sempre ficava questionando e perguntando e indo atrás de coisas novas. Tinha uma obsessão pelos joelhos das próteses para amputados ao nível acima do joelho, amputados de coxa. Ele considerava como um dos grandes obstáculos para uma boa recuperação. E também foi um estudioso e um divulgador da pedagogia médica. Ele se interessava muito pelo estudo, pelo ensino da medicina, tanto na graduação quanto na pós-graduação, seja ela em lato sensu ou sensu stricto. E também era um entusiasta do estudo da metodologia da pesquisa científica e da bioestatística. Nós que íamos lá no laboratório dele, eu acho que o Arnaldo deve lembrar algo semelhante como isso, talvez o professor Tarcísio Olavo também. Ele tinha lá um TK2000, um computadorzinho TK2000 acoplado a um vídeo e um mini cassete onde os programas que ele tinha de estatística, os programas que ele utilizava para os seus trabalhos científicos rodavam em fitas cassete. Isso ficou na minha memória, acho que talvez na memória de todos que conviveram com ele no Instituto. A sua carreira institucional e acadêmica foi toda dentro do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP e no Instituto. Foi contratado como médico assistente em 1955 e fez a sua docência em 64. Interessante. Naquilo em que ele vivia, que era a biomecânica, era o estudo de resistência de materiais,
eram os testes de ruptura, de seja osso, seja ligamento, o que quer que fosse, e o título da docência dele foi Provas de Ruptura da Extremidade Proximal de Fêmures de Cadáveres Adultos, os efeitos de cargas lentas e progressivas aplicadas no sentido posterior e vertical descendente. Isso mostra muito bem o que era o professor Rossi, qual que era a sua linha de pesquisa, sempre procurando a biomecânica e a sua correlação com a ortopedia e a traumatologia. Foi coordenador da pós-graduação do Departamento de Ortopedia de 1973 a 1990, professor adjunto de 81 até 1990, foi chefe de corpo clínico de 87 a 90 e, finalmente, em 1990, ele foi indicado à vaga de professor titular do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da USP, cargo que exerceu até a sua morte em 1994. A pesquisa e a inovação foram um dos motes do professor, obviamente, além do ensino de graduação e de pós-graduação. Um dos seus grandes sonhos, e foi concretizado com a fundação do grupo, a criação do grupo de biomecânica do aparelho locomotor, tendo aqui, a gente pode ver aqui, durante muito tempo, o seu braço direito, o engenheiro Tomás Puga Leiva, o professor Rossi, o professor Bonadil, da Escola de Educação Física da USP. Depois o Arnaldo pode me dizer quem que era essa pessoa, que eu não consegui identificar, talvez o Arnaldo lembre quem que era. E em 79 ele criou o Laboratório de Biomecânica do Aparelho Locomotor, que deu origem a diversos trabalhos, a inúmeros trabalhos de pesquisas, todas elas com aquilo que ele havia montado dentro desse laboratório que pertence aos laboratórios da Faculdade de Medicina. Ele também foi coordenador, ele tinha duas disciplinas em pós-graduação, uma no Departamento de Ortopedia e Traumatologia, que era a biomecânica do aparelho locomotor, e também uma disciplina de pós-graduação no Departamento de Reumatologia, que é a dinâmica articular. Aqui é uma foto do Elizara, que esteve no Instituto, e o professor aproveitou para mostrar como era o fixador externo que ele havia desenvolvido para ser utilizado no âmbito do SUS, um fixador bem barato e que poderia ser utilizado em qualquer cidade do país afora. Também teve atividades docentes em outras instituições. Em 1966, basicamente, ele participou da criação e instalação da disciplina de ortopedia e traumatologia na Faculdade de Ciências Médicas de Botucatu. Essa aqui é uma foto da época da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, que hoje é uma das instituições de grande renome no estado de São Paulo e no Brasil. E também organizou o Departamento de Ortopedia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Campinas, a nossa Unicamp, sendo professor titular da Faculdade do Departamento de Ortopedia de 1º de outubro de 69 até 1974. E também no ano de 74, de março até 31, ele ocupou a vaga de professor titular da Faculdade do Departamento de Ortopedia da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Teve um grande número de trabalhos publicados, uma produção científica muito intensa, várias participações em congressos, eventos e jornadas científicas, mais ou menos 312 temas apresentados, fez 8 orientações de mestrado, 11 de doutorado, participou de diversas bancas de concursos para mestrado, doutorado e docência, e também publicou um livro destinado aos alunos da graduação, ao internato, que era um livro que ele foi chamado Ortopedia e Traumatologia, Conceitos Básicos, com foco na graduação. Foi membro de mais de 16 sociedades médicas nacionais e internacionais,
E aqui começa a participação dele dentro da nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Foi membro da SET por 10 anos, de 69 a 78, e junto com o Geraldo Pedra e Donato D'Angelo, dois acadêmicos que são nossos confrades, participou da redação do anteprojeto do Plano Nacional de Residência Médica. Foi vice-presidente da Sociedade Brasileira em 76 e 77, assumindo a presidência da SBOT em 20 de julho de 1979 e permaneceu por 3 anos na presidência da SBOT. Vale a pena citar duas frases aqui do professor, uma sobre, no seu discurso de posse, sobre a relação médico-paciente, onde ele falou: um verdadeiro abismo foi se formando entre o médico e o paciente, pois o desvinculamento e a separação os envolveram, comprometendo gravemente a qualidade do atendimento, uma grave ameaça para o futuro da ciência médica. Ou seja, não é muito diferente do que a gente vive hoje, em 2024. E naquela época havia também uma crise com relação à residência médica, e que ele perguntava: o que dizer da recente crise havida com a residência? Irá abalar as suas bases? Acho que nós estamos passando por um momento muito, muito importante com relação ao futuro da residência médica hoje, em 2024, lembrando que esses problemas relacionados tanto à relação médico-paciente e à residência, eles são cíclicos e que, vez por outra, voltam à baila e estão aqui nos perturbando e tirando o nosso sono. Os seus hobbies. Segundo o Joãozinho, filho, o professor adorava rádios. Ele tinha uns 10 rádios, onde ele gostava de ouvir tanto a programação de ondas curtas quanto de ondas médias, e também de frequência modulada, onde ele ouvia música clássica, tinha um interesse e apreciava muito a música clássica. Gostava muito também de visitar a casa do seu colega de turma, o Dr. Andrade, em Barra do Una, aqui em São Paulo, uma região muito bonita, litoral, onde deságua o rio Una, é uma região muito agradável. E o Dr. Andrade fez parte do grupo que cuidava de doenças osteometabólicas e tumores ósseos no Instituto de Ortopedia. Eram colegas de turma e tinham uma proximidade muito grande. Algumas frases que o João me passou. Então, meu pai se considerava um homem de poucas ambições e afirmava sempre que tinha fortes motivos para ser feliz, pois a vida havia sorrido para ele. Dizia que o pai era um apaixonado pela família e o estudo sempre dominou a sua vida. Me recordo do papai estudando, estudando e estudando. E me falou uma vez, essa é uma frase, eu acho que é marcante, né? Eu acho que vale a pena ficar aqui para o final da apresentação sobre a vida do professor. Se tivesse que fazer tudo de novo, faria o mesmo com muito mais perfeição. Isso mostra o caráter, a personalidade e aquilo que movia o professor Rossi, que era a busca da perfeição na assistência, na pesquisa e no ensino. Bom, era essa a minha fala. Tá. Muito obrigado, Jorge. Foi muito interessante. Quem conheceu o professor Rossi sabe das várias nuances dele, e a mais característica que você citou. Era um paulista que dizia que era mineiro. E brigava se você falasse que ele era paulista. Alguém quer completar, falar mais alguma coisa? Ô, Edson, fala. Sobre essa mineridade, acho que o microfone tá duplo aí. Tá me ouvindo?
Estamos ouvindo, mas está com alguma coisa errada no som. Ocorreu uma chamada, no tempo que chamava Juntado do interior de São Paulo, em Águas de Vitória. Eu lá estava. O celular e o computador. Aí o professor Rossi me disse, Edson, vamos a Ouro Fino. É claro que eu levei. Ele não só conhecia todo o Ouro Fino, mas tinha incontáveis amigos da meninice, da adolescência e do período de 15 anos que ele lá viveu. Ele realmente adorava Ouro Fino. Muito obrigado. Tarcísio, posso falar uma coisinha rápida? Pode falar, Arnaldo. Arnaldo, como eu fui citado na apresentação, eu sou contemporâneo do Jorge, a gente fez residência junto, e a nossa proximidade com o professor Rossi sempre foi muito grande, ele sempre foi muito afeito a conversar com os residentes. E tem 2 ou 3 coisinhas rápidas. Primeiro que ele me perguntou no exame de residente, quando eu fiz, se eu sabia a diferença entre uma orquestra sinfônica e uma filarmônica. Lógico que eu não consegui responder para ele naquela ocasião. Hoje eu sei, mas naquela ocasião eu não sabia. E se eu gostava de ópera. E depois, ele, por se interessar por biomecânica e eu sempre me interessar por medicina do esporte, quando eu fui para Colônia fazer um estágio lá durante o meu doutoramento, eu conheci o professor Wolfgang Baumann, que era o chefe do laboratório de biomecânica da Universidade de Colônia, de Faculdade de Esportes. E quando ele veio ao Brasil, nós levamos junto com o Amadil lá para ele conhecer o nosso laboratório. Era o Baumann, viu, Jorge? Só para colocar. Então aquela foto era o Baumann. É o Baumann. Com o Amadil e com... Eu gostaria também de dizer algumas palavras, porque o Rossi, eu convivi muito com ele, né? Eu, quando fiz a minha bolsa de cirurgia da mão na corte, já convivia muito, ele participava ativamente na reunião das sextas-feiras, mas o meu maior conhecimento dele e a convivência com ele foi na sede de Ribeirão Preto. E ele levava sempre, eu saía de Curitiba, descia em Congonhas, e eu esperava o Rossi lá, porque nós íamos de Bandeirantes para Ribeirão Preto. E ele levava na mão um cobertor, porque o Camilo queria provar para ele que Ribeirão Preto fazia frio também. Então, ele levava o cobertor para provar para o Camilo, né? Então, foi um encontro sempre animado. Eu me lembro que ele tinha feito um curso de pilotagem. O bandeirante era aberto na frente, porque você conversava com o piloto, tinha uns 13 lugares, eu acho, e ele fazia a rota. Ele pegava o papel, mapa, e ia dizendo, vamos passar sobre um rio, etc, etc. Ele era um conhecedor de muita coisa. E a convivência com ele sempre foi frutífera e aprendi muito da vida com ele, né? Isso que ele era um humanista de primeira ordem. Foi bom conviver com ele. Queria fazer mais um depoimento. Eu tive a oportunidade, durante meu período final de residência, que foi no SARA de Brasília, e depois contratado no staff de lá, de conviver com o período que o Rossi foi trabalhar no SARA, né, professor? Foi trabalhar no SARA de Brasília. E foi uma época interessante, e, né, a gente passou a ter esse contato maior, esse interesse por biomecânica, que ele começou a despertar nos jovens do staff do SARA, e ao final da residência, e também que me permitiu que meu último ano apenas de residência foi lá no SARA, os outros foram em Belo Horizonte. E o campus, ele proibia que o residente fizesse prova, fizesse o TEOT, era proibido. Mas com a chegada do Rossi lá, o Rossi fez com que ele abrisse a porta. E nessa fresta foi que eu entrei e fiz meu TEOT, senão teria retardado muito e talvez dificultado para sempre. Devo isso ao Rossi. Eu queria também fazer um pequeno comentário, porque eu também tive a oportunidade de conviver com o professor Rossi lá, junto com o Sobane. O Sobane se lembra lá em Brasília, na época daquela CIPAC, né, que você fez lá em Brasília. Não foi? No início do governo Collor, eu tive a oportunidade de conviver com o professor Rossi, e eu aprendi muita coisa com ele, absorver, sobretudo, admirar a inteligência dele, uma inteligência rara. Inteligência rara. É que você está numa reunião assim, está todo mundo discutindo uma coisa, e de repente ele fala uma frase, e essa frase muda completamente o que estava acontecendo, muda de rumo, vai para outro lado, porque ele deslumbrava as coisas com muita facilidade.
E outra coisa que eu achei interessante, o Jorge mostrou um aparelho, um fixador externo que ele desenvolveu lá, né, que ele chamava de LIM 41, né, Laboratório de Investigação Médica 41, que foi feito para, como o Jorge disse aí, para os serviços pobres, né, para o SUS. Em Brasília, naquela época, ele me mostrou, ele me deu um aparelho daquele de presente, era muito simples, né, feito de alumínio, e eu cheguei aqui em Niterói, no Hospital Pobre, que ele trabalhava aqui, o Hospital Público, verba muito pequena, trabalhando com dinheiro do SUS, e esse fixador eu mandei fazer, esse fixador externo aqui, utilizamos aqui muitas e muitas vezes, foi muito útil no hospital público com pouco recurso. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo professor Rossi. Quando ele fez o concurso dele para professor titular, eu peguei um avião aqui em Niterói e fui lá acompanhar o concurso dele, a defesa de tese dele. Gostava muito dele. Eu queria deixar isso registrado aí, porque é uma pessoa que marcou minha vida. O professor Rossi, em termos de mecânica, era um estudioso profundo. Me lembro dele de um sistema de osteotomia que era tríplice correção. Isso era uma coisa muito interessante e não era difícil, mas era engenhoso. Ele chegou a fazer, era uma osteotomia plano-oblíqua, que corrigia praticamente as 3 deformidades, dependendo da angulação que se desse, favorecia uma correção de uma deformidade maior do que da outra. Ele divulgou essa osteotomia. Eu vou contar um caos que ele contava, mas que reflete bem a personalidade dele, né? Que ele foi um dia para a Áustria com a dona Neide, foi ver uma ópera, e eles sentaram num lugar bem alto lá, e de repente ele percebeu que a dona Neide estava prestando uma atenção, olhando lá para baixo, ele achou que ela tivesse começado a gostar de ópera por influência dele. Aí uma hora ela vira para ele e fala assim: ô João, sabe que lá embaixo tem 40 careca? Ela ficou contando as carecas enquanto ele estava achando que ela tinha se apaixonado pela ópera. Isso aí. Era o grande Rossi. Mas tá bom. Walter, quer encerrar aí, Walter? Acho que foi muito proveitoso, foi bem interessante. Acho que tivemos hoje aí uma reunião muito proveitosa, principalmente com a presença maciça. Vivendo aqui, tivemos 36 participantes, né? Acho que é o recorde de participação. Tivemos uma palestra interessantíssima com o professor Jorge, acho que foi bem densa e bem oportuno. Os detalhes da história do professor Lagmar, contada pelo Carlos, acho que também foi bastante sensível. E essa história do Rossi, né? Eu acho que realmente hoje foi um dia muito feliz da academia. Agradeço a presença de todos e boa noite.